Olá, alegria, paz, justiça. Eu estive relutando por algum tempo já para tentar, de alguma forma, contar esse sonho que eu tive. E eu já tive esse sonho pela terceira vez. Eu tive ele há uns 2 meses atrás, mais ou menos 2 meses atrás, mas eu preciso, de alguma forma, compartilhar isso com você. Que eu acredito que é algo muito sério, o meu sonho, mas também faz parte ao quê? Ao que está acontecendo, né? Vocês sabem que chegou o fim de ano, nós já estamos chegando em 2026 e esse sonho que eu tive, ele falou algumas coisas e eu senti que é algo muito forte. Como eu disse para você, eu tive ele há 2 meses atrás, tive ele há uns 15 dias, 20 dias atrás e hoje de novo, o mesmo sonho. Eu achei muito estranho isso. Eu até compartilhei isso com a minha esposa, né? Porque às vezes eu tenho alguns sonhos e eu compartilho isso com a minha esposa. Mas dentro de mim eu falava assim, não achei que precisava expor isso de alguma maneira nas redes sociais, mas quando eu tive hoje pela terceira vez esse sonho, algo dentro de mim começou a apertar, começou a me incomodar e eu sinto que de alguma forma esse sonho vai falar com você também. Bom, você sabe que o reino espiritual está se movimentando nesse fim de ano. O que aconteceu nesse sonho? No sonho eu via 4 crianças, 4 delas, cada criança segurando um balão diferente. Sabe esses balões de aniversário? Aqueles balões que são grandes, que têm números, parecem aqueles balões metálicos, parecido com esse. Então, o primeiro balão era o número 2. A primeira criança segurava o número 2. A segunda criança segurava um balão que tinha o número 0. A terceira criança, o outro número 2. E a quarta criança, com o quarto balão, tinha o número 6. Que somados davam o número 2026. Que aquelas crianças, elas estavam como se estivessem hipnotizadas. Eu chegava perto delas, eu gritava para elas, eu chamava elas, eu tocava nelas, sacudia elas, mas elas simplesmente não reagiam a nada, nem ligavam. Nada podia tirar ela daquelas crianças daquele transe. Então eu achei estranho aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu continuei ali no sonho. Eu me lembro que eu continuei seguindo aquelas crianças. E é interessante que elas entravam num galpão, gente, enorme. E esse galpão enorme parecia um hangar, sabe? Aqueles hangares cheios de aviões, parecia isso, só que meio muito estranho. E do nada tinha um balão lá. E esse balão, elas iam até ele e subiam nesse balão gigante. Era um balão muito grande, colorido, bonito, mas era muito grande. E eu achei estranho aquilo e fui junto com elas. Eu subi também nesse balão para ver o que estava acontecendo, porque no meu sonho eu tive a curiosidade de seguir elas. Algo sobrenatural começou realmente a acontecer. Eu me lembro que quando eu estava lá em cima do balão, eu tive uma visão privilegiada. E quando eu comecei a olhar dali do céu, ali da onde eu estava, eu vi 3 plantas espinhosas secas, grandes, enfiadas na bandeira do Brasil. Isso mesmo, 3 espinhos grandes, plantas espinhosas enfiadas ali na bandeira. Essas plantas espinhosas e secas, elas sufocavam a bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil gemia como uma mulher em dores de parto. Ela gritava, retire-se de mim, retire-se de mim. Mas gritava com era ensurdecedor o barulho que ela fazia. Eu comecei a ficar até incomodado. E de repente, do lado da bandeira, começou a nascer 3 trigos. Eu vi 3 trigos pequenos. 3 trigos pequenos que estavam bem fortes, vigorosos ali. E aqueles trigos eram pequenininhos perto daquela grande flor ali espinhosa. E eles automaticamente começaram a crescer. E quando eles começaram a crescer, eu ouvi uma voz dizendo do norte, basta. Depois eu vi uma voz vindo do sul, dizendo, basta. Depois eu ouvi a voz do leste dizendo, basta. E por último, eu vi a voz do oeste dizendo, basta. Dos 4 cantos dessa bandeira vinha essa palavra basta. E eu via isso e era como se a própria terra, não fosse planta, nada, nenhum tipo de gente. Era como se a própria terra estivesse gritando por socorro, gritando por alívio. Quando essa voz ecoava, uma das plantas espinhosas ali que estavam começou a secar.
começou a ficar seca. Quanto mais as vozes gritavam, mais ela definhava, até que de repente ela caiu na terra. E quando ela cai na terra como se ela tivesse morto, um espírito maligno vinha e arrastava ela para debaixo da terra, levava ela para debaixo da terra. E aí restavam ainda 2 plantas espinhosas, lembra? E essas plantas espinhosas, secas, elas ficavam agitadas, assim, elas ficavam desesperadas por tudo que estava acontecendo. E quando elas ficavam desesperadas por aquilo, porque tinha morrido uma planta forte, espinhosa, elas largavam a bandeira do Brasil e tentavam ir atrás daquela planta que tinha morrido, aquela planta que tentava cavar assim para ver se achava aquela planta. E enquanto elas estavam fazendo isso, os trigos começaram a crescer. Os trigos continuavam crescendo, os trigos continuavam ganhando força. Uau! Em meio daquelas plantas, em meio daqueles espinhos, eles começavam a crescer, eles começavam a ganhar altura, sabe? As plantas secas não estavam notando. Quando as plantas espinhosas perceberam, tentavam de alguma forma ganhar os trigos, parar os trigos, mas os galhos dos trigos já estavam grande e forte. Até alguns galhos quebravam, mas quanto mais quebrava o galho, não caía aquele pó do galho, caía sementes daquele galho. E aquelas sementes que caíam assim na terra, aí já não demorava mais, caía na terra, já prosperava. E novos trigos começavam a crescer, oh Deus, muito rápido, os trigos começavam a crescer, e aqueles trigos foram tomando os espaços, sufocando aquelas plantas espinhosas, tomando espaço, espremendo, como se perdendo a força daquelas plantas espinhosas. Elas estavam ali ainda, mas já não tinha mais as forças que elas tinham, já não tinha mais a autoridade que elas tinham, e elas começaram a desaparecer. No meio disso tudo que estava acontecendo, um dos trigos, infelizmente, ficou fraco. Era um trigo muito grande, muito conhecido, e morreu. Quando ele morreu, eu vi árvores de todos os lugares do mundo vindo, de vários lugares, e eles deixavam, assim, frutos perto daquele trigo. Eles colocavam trigo, aquele trigo, ao invés dele descer para a terra, ele começou a subir, desapareceu. Aí eu ouvi uma outra voz, que essa eu posso dizer para vocês que eu tive muito medo. É uma voz que vinha das nuvens, com autoridade. Ele dizia: basta, eu vou destruir todo o espírito de Salém, ou seja, espírito de bruxaria, e levantar os muros desse país, desse lugar de novo. Sobre essa nação eu vou levantar muros altos. E aí ele dizia: eu vou trocar a água por fogo. Isso eu guardei. Né? Eu vou trocar a madeira por bronze. Eu vou trocar prata por ouro refinado. E aquela voz começava a gritar todas as horas, assim, repetindo isso, fazendo menção a isso que estava acontecendo toda hora. E eu queria compartilhar isso com vocês. E que Deus nos dê mais discernimento. Eu sei que muitos profetas estão aí. Se você tiver um discernimento espiritual para 2026, porque o ano 2026 não será mais um ano comum. É um ano onde nós sabemos que existem decisões espirituais que nós devemos tomar. Vai ser um ano de confronto espiritual, de muito confronto espiritual, mas também vai ser um ano de muita e muita transformação. E para a glória do nome de Jesus, eu creio que esse sonho que eu tive é um sonho profético. E Deus, até agora, não tinha deixado eu colocar na internet. Mas a partir de hoje, eu quero começar a compartilhar sonhos proféticos a respeito do Brasil, a respeito da nação. É isso que eu venho aqui com humildade compartilhar com você, em nome de Jesus.